Olá, seja bem-vindo ao podcast da Diocese de Camaçari, o nosso 9º episódio. Que bom ter você aqui mais este mês. Inclusive, estamos em novembro. No dia 20 de novembro, aconteceu a abertura do 3º ano vocacional do Brasil. E, claro, na nossa Diocese de Camaçari também teve esse momento de abertura nas nossas paróquias, nas comunidades. E, ao longo deste ano, estaremos celebrando as vocações. E, especialmente para nós, o primeiro fruto deste ano vocacional, o primeiro presente que nós vamos ter é ordenação diaconal. Também, em breve, uma ordenação sacerdotal na nossa Diocese de Camaçari. Para falar de vocação, para falar de ordenação, para falar de vida e missão, estão aqui conosco hoje os seminaristas Juarez Macedo e José Nilson. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Obrigado, Kívia. Que alegria ter vocês aqui conosco. Obrigada, viu, pelo sim. Eu queria estar também aqui com nossos internautas. Nosso podcast que é uma vez por mês, a nossa transmissão, mas é um momento também esperado, porque aqui a gente compartilha sobre a vida da nossa igreja, né, da nossa comunidade. Então é muito importante também quando vocês dizem sim para estar aqui conosco. E eu quero saber da vocação, né, de vocês. Como é que surgiu, Juarez? Diga, como é que surgiu a sua vocação? Quem é Juarez? Então, eu sou Juarez Machado, eu sou natural da cidade de São Sebastião do Passé, filho da paróquia também São Sebastião. Bem, minha vocação nasceu fruto de um padre Alex, no qual foi que me ajudou a despertar e também a fazer o discernimento da minha vocação. Eu, no tempo, era recentemente crismado, tinha pouco tempo de caminhada, tinha pouco tempo de experiência com a igreja em si, e a partir daí, desse momento lá por volta do ano de 2012, por volta daquele ano, eu comecei a minha caminhada. Então, após a minha crisma, que eu fui crismado, o padre viu a minha assiduidade na igreja, na minha caminhada, e me convidou a fazer um encontro pessoal. Eu, na verdade, o meu primo também, Jailan, que hoje também não é mais seminarista. E a partir daí, dessa conversa, que eu fui despertando em mim esse ardor dentro de mim, esse ardor de querer seguir, fazer esse processo que é o processo vocacional. Então, hoje agradeço muito a Padre Alex por me ajudar, realmente, a Dom Petrini também, que me fez amadurecer essa caminhada vocacional, e esse desejo só fez aumentar. E hoje estou aqui, né? Estou aqui já na reta final, já com o coração ansiando, né, para esse momento que é a ordenação. Maravilha, que importante ter alguém que desperte, né? Às vezes você nem sabe que tem uma vocação e alguém fala e dá aquela virada de chave, como aconteceu com você. Isso. E José Nilson, como foi pra você, né? Quando é que Jesus te chamou? Venha ser seminarista, venha pra minha barca, né? Pra barca da Igreja de Cristo. Então, Kívia, eu acho que todos nós que somos vocacionados temos esta pessoa que nos chama atenção, que nos encanta de certa maneira, né? E esta pessoa em minha vida foi o meu antigo pároco, Padre Otoniel, que hoje não está mais em nossa diocese, ele mora em Brasília, e ele foi esta grande referência de fé, de sacerdócio, aquele padre que fez o meu olho assim brilhar, e eu vibrava de alegria, né, com as palavras, com o exemplo, com o testemunho dele, assim, bem simples, bem tranquilo, bem comunicativo, bem acolhedor. Mas anterior a este encantamento pelo sacerdócio de um outro padre, eu sempre coloco assim como primordial em minha caminhada a presença da minha comunidade. Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui de Camaçari, no bairro do Buri. Desde muito jovem, desde adolescente, eu já frequentava a comunidade, fui batizado nela ainda criança. E o convívio da comunidade, eu sempre conto em todo quanto é lugar, como eu amo a minha comunidade, como eu puxo o saco deles. Então, assim, são minha referência de fé, de igreja, de respeito à igreja, aos padres, de amor à Nossa Senhora. Então, com a minha comunidade, eu aprendi muita coisa. Eu despertei para a fé. Eu me senti família dentro daquela comunidade,
com tantas pessoas próximas de todos. Até hoje eu sou muito apegado à minha comunidade. Estou no seminário, junto com o Juarez, vamos completar 8 anos em fevereiro. Mas o meu laço de amor e de presença em minha comunidade ainda é constante. Eu sempre coloco como marca isto, né? A minha vocação tem um sacerdote como modelo, como alguém que chama ali a minha atenção. Mas tem, sobretudo e inicialmente, a comunidade de fé que me abraçou, que me acolheu e que me deu lugar, me deu voz, me deu um espaço. Ali eu pude trabalhar com jovens, com crianças, com as minhas velhas que eu tanto amo. Então, olhando para um sacerdote, mas também olhando para os nossos leigos, né? Então, assim, a minha vocação nasce da vocação dos leigos, de ver como a minha comunidade abraçava a missão de ser igreja, de amar a igreja. Isso me arrebatou. É interessante ouvir a diferença de vocês dois, né? Porque um uma caminhada recente, o outro que já tinha uma vida mais ativa na comunidade, como Deus chama de diversas formas. Ele usa as maneiras dele para poder cativar as pessoas e chamar cada um. E vocês falaram que vou fazer 8 anos no seminário, mas como é que dá esse processo, né? Se um jovem quiser também entrar no seminário, fazer a experiência, como é o processo para entrar, né? Para fazer essa caminhada vocacional? Que responde, Vajura? Eu creio que esse caminho deve ser um caminho de amadurecimento, realmente. O desejo, claro, é parte do candidato de si próprio. Mas sempre, como nós já falamos aqui, sempre tem que ter uma pessoa como referência para ajudar a trilhar esse caminho. Porque sozinho não vai conseguir. Às vezes acha que é o sacerdócio, mas Deus está chamando para o matrimônio. Então sempre tem que ter essa pessoa para ajudar realmente a fazer esse discernimento. E eu, assim, particularmente, durante esse tempo do seminário, foi algo assim que eu me realizei. E estou me realizando a cada dia por passar esse tempo dentro do seminário e realmente me conhecer. Me conhecer e perceber o quanto, independente das minhas limitações, das minhas dificuldades, mesmo assim Deus me chama a mergulhar nas águas mais profundas. Então, o jovem que quer se decidir realmente, busque o seu padre, o seu pároco, para que ele faça um caminho de discernimento, um caminho de amadurecimento para realmente entrar no seminário e aí, a partir daí, que ele vai aprofundar dentro dessa vocação que é o sacerdócio. Então, o primeiro passo é procurar a paróquia, né? Para poder que o padre oriente. E depois? Antes de ir para o seminário, tem algum processo? Como é que funciona assim? Então, nós temos os encontros vocacionais. E nós tivemos uma graça enorme, que os nossos encontros foram com o nosso bispo emérito, Dom João Carlos Petrini. Então, imaginem que riqueza, aos sábados, uma vez por mês, se encontrar com Dom Petrini e ouvir coisas grandiosas sobre a vida, sobre a igreja, sobre Jesus, sobre o amadurecimento, o crescimento. Então, assim, como nós crescemos, né, Juarez, naquele ano? Não somente nós dois, mas todos aqueles que faziam parte do grupo inicial. Então, termos Dom Petrini, uma pessoa excelente, e ver como ele ama a sua própria vocação, como ele ama a igreja, então aquilo nos contagiava. Então, além da formação, daquilo que ele tinha para passar, o próprio testemunho de vida de Dom Petrini. Então, nós temos ainda, como sempre, as nossas comissões, o nosso grupo vocacional. Então, primeiro passo, o jovem entra em contato com o seu pároco e o pároco faz os encaminhamentos. E tem os encontros vocacionais e durante o ano vamos discernindo melhor até entrarmos na fase propedêutica, que é o primeiro ano no seminário. Por que o nome propedêutico? Propedêutico é início, começo, é introdução. É literalmente uma introdução. Tanto que alguns dizem que quem está no propedêutico ainda não é seminarista. Está como que fosse nas portas do seminário. Então é uma coisa bem ambígua. É uma experiência. Assim, uma experiência. Então, ainda no propedêutico não se faz faculdade. O propedêutico preza pela vida fraterna, pelos estudos iniciais, bem básicos ali. Interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que eu só quero ser padre e entro lá na faculdade, fico aquele tempo, 8 anos, e não. Tem um processo, né? Justamente para amadurecer. E são muitas dimensões, né, que são cuidadas ao mesmo tempo, né? Então, a dimensão intelectual,
humano-afetiva, pastoral. É um combo, né? Espiritual. Assim como nós, a espiritual, como nós somos o mundo, cada um de nós somos o mundo, então a igreja tem esse cuidado de cuidar de cada parte deste mundo que nós somos. Tudo isso para oferecer ao povo de Deus o melhor possível, né? A nós e a todo o povo de Deus. E nesse período de 8 anos, vocês realizam também estágios pastorais, né? Nas paróquias, realidades diversas. Como foi essa experiência de ir ao encontro do povo, de fato, nos finais de semana, né? Fazer pastoral, estar lá vivendo a experiência da paróquia. É exatamente essa dimensão pastoral, né? Que é também imbuída dentro do seminário, que cada um de nós seminaristas vivemos. Então, aos finais de semana, no sábado e domingo, que são 2 dias, mas são pouco tempo, né? De estar com o povo, de ir ali fazer uma celebração, de dar formação catequética e tudo mais, acompanhar os coroinhas e tudo mais. É um tempo pequeno, mas que ajuda a cada um de nós a, desde já, a perceber que lá na frente nós vamos estar guiando esse povo. E é também uma oportunidade de a gente conhecer a nossa realidade como diocese, as paróquias, as pessoas e tudo mais. E para você? Nós falamos que o seminário parece uma bolha que nos protege, né? Passamos a semana inteira ali dentro. Então a pastoral parece esta ponte de comunicação com o mundo, não apenas com a igreja, mas com o mundo que nós encontramos, não somente os nossos irmãos católicos, o nosso povo de Deus, mas uma gama de outras pessoas que encontramos. Então é enriquecedor todo final de semana sair do mundinho que nós estamos, que é o seminário, ir de encontro às pessoas, tanto nos meios de transportes que nós pegamos, tanto quando estando nas paróquias e com crianças, jovens, e depois, como o Juarez acabou de salientar, conhecer a nossa própria realidade. A minha primeira pastoral foi em Terra Nova, na paróquia de São Roque. Uma realidade muito rural. Eu sou nascido e criado em Camaçari, nós somos uma região mais urbana. Então, ter esse primeiro contato com o pessoal mais interiorano, com práticas devocionais que eu não tinha visto ainda, é enriquecedor. E como mudamos de paróquia a cada ano, então nós conhecemos todos os cantos, ou quase todos os cantos da nossa diocese. É muito aprendizado. Eu sempre digo assim que nós seminaristas, os padres ainda mais, em tudo quanto é cidade nós temos um canto para dormir. Se a gente chegar perdido numa cidade, a gente sabe de encontrar uma casa. Porque a nossa família se expande justamente nessas pastorais do fim de semana. Quantos amigos, quantas pessoas assim marcantes nós conquistamos, né, ao longo desses 8 anos de pastoral, de seminário. E isso ajuda também a fortalecer, né, a vida fraterna, a manter a vocação. Com certeza, eu acredito. Sim, com certeza. E para mim, Kívia, que é mais interessante ainda, o que me toca é a questão da missão porta a porta, né, que a gente executa durante esse tempo pastoral. De a gente estar ali no meio do povo, né, o povo simples, o povo pobre. Eu tive uma experiência mesmo em Simões Filho, foi a primeira Nuncia, com o Padre Edwin, a primeira experiência pastoral, no qual eu fiquei em uma comunidadezinha, Santo Antônio, Rio das Pedras, no qual o povo bem simples. Então, a partir dali que eu fazia as missões de porta a porta, de estar com o povo, de almoçar juntamente com o povo, ele oferecer de forma simples aquele alimento, é enriquecedor. E isso é bom porque é um momento de aprendizado no qual a gente vai amadurecendo realmente, pastoralmente, esse caminho, né? E vai também buscando olhar para Cristo no pobre. Isso é muito interessante. Quando nós falamos de vocação, falamos de abraçar a cruz, né? Como o Senhor ensinou. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E sempre que eu penso em vocação, eu penso no caminho de Jesus, na via sacra, no Calvário. O Senhor quis precisar de algumas pessoas. Ele podia fazer tudo sozinho, mas ele quis precisar de pessoas. E nós não podemos fazer tudo sozinho como o Senhor podia. Então, se o Senhor que podia fazer tudo só fez acompanhado, quanto mais nós. Precisamos de Marias Madalenas que vão se aproximar para nos consolar, e também de Nossa Senhora que vai aparecer para dar um refúgio, um consolo, e de Sirineus para nos tomar cruz de nossas costas e carregar, e também de Verônica que aproxima e enxuga o rosto cansado. Então, nesse caminho nós encontramos pessoas, sacerdotes, religiosas, leigos e leigas,
familiares que dão essa base, né, esse suporte. Então, se a nossa vocação é um caminho de Calvário, e aqui não estou negativizando, mas Calvário enquanto redenção, enquanto realização. Então, se o nosso caminho é o Calvário, é a via sacra de Jesus, as pessoas nos abraçam, né? Nós temos toda esta gama de pessoas que nos abraçam e que nos acompanham. E isto é belíssimo e é prova dos sinais que o Senhor nos dá, né? É prova do amor de Deus por nós. Nós estamos olhando aqui para o quadro da misericórdia, o Senhor que abraça. Então, o povo nos abraçando é o próprio Deus, é o Pai que nos acolhe, que nos abraça. Eu sempre senti isto muito fortemente. Como as pessoas nos abraçam. E a igreja é isso, né? Sim. Tem uma passagem bíblica justamente que fala isso também, né? Que vai dar mais irmãos, mais família, vai sempre crescendo. Isso é a graça de Deus sobre cada um de nós. Tem alguma experiência assim marcante, experiência pastoral ou algum acontecimento assim, né, nesse percurso vocacional que vocês gostariam de destacar? Eu já falei isso, a questão da missão, de estar perto próximo com o povo mais simples. É perceber essa humildade mesmo nesse povo simples. E que a gente não pode rejeitar, né? É nesse pobre, nesse povo simples que a gente vai ver o próprio Cristo. E Cristo está ali naquelas pessoas. Que não precisa, e precisamos ir ao encontro cada vez mais, né? Celebramos recentemente o Dia Mundial do Pobre, que nos faz também essa convocação, né? De estar olhando para os mais necessitados, para os mais afastados. Quantas e quantas comunidades precisam ser exploradas ainda, que a igreja não chegou, né? Isso mesmo. E com novos missionários, sacerdotes ordenados, com certeza amplia também para nós o campo de missão, o campo de evangelização. Mais pessoas serão alcançadas. Como é que tá essa expectativa para a ordenação? Já tá batendo na porta, né? O dia tão sonhado. Algumas pessoas no seminário, nossos irmãos, ficam contando os dias. Eu evito contar dia, porque para mim, eu vou passar mal com um negócio desse. Mas tem gente que conta e fala, do nada alguém aparece e fala assim, olha, falta 20 dias. Eu digo, meu Deus, para que falar isso? Porque nós estamos também em fase de TCC, então assim, o finalzinho da faculdade, então ao mesmo tempo, o finalzinho da faculdade, a vida normal do seminário, porque para nós tudo continua normal, estamos na correria do dia a dia ali, junto com nossos irmãos do seminário, e ao mesmo tempo cuidando das coisas da ordenação. São gastos, são coisas para preparar, para pensar, para fazer, para sonhar. Então... podcast para gravar, né? Inclusive aqui agora. E eu sempre digo... a gente tem que ter cuidado para não surtar. Eu me recordei um dia desses, eu peguei a batina que eu ganhei de presente do meu pároco e fui vestir a batina e fui no espelho para olhar. Aquilo ali era justamente eu ansioso. E alguém disse, começou a surtar. Então, são esses dias assim, que bem conturbados, mas permeados da graça do Senhor e de uma alegria exatamente disto, né? O grande dia está próximo de chegar. Tudo isto que nós sonhamos nesses quase 8 anos agora começa pouco a pouco a se concretizar e é uma coisa assim muito gostosa, muito doída às vezes e à noite perder o sono um pouquinho pensando nas grandes responsabilidades. É uma luta, não é, Juarez? Isso mesmo, isso mesmo. É um caminho assim de realmente de a gente olhar para trás e perceber, né, o tão longo caminho que a gente fez, mas por um objetivo maior, né? Que é estar na presença de Cristo, ser instrumento de Cristo. E o que eu penso, e até foi de uma homilia que um padre falou, que durante o tempo do seminário a gente tem que se esvaziar para no dia da ordenação o sacerdócio de Cristo se manifestar em cada um de nós. E é isso, a minha expectativa realmente é essa, de se esvaziar para no dia da ordenação o Cristo, bom pastor, possa manifestar o seu sacerdócio em mim, José Nilson. Então a minha expectativa é essa. Não estou muito, graças a Deus, não estou muito ansioso assim, né? Mas eu creio que nos últimos dias mesmo da semana da ordenação eu vou ficar um pouco mais tenso. Isso. É bonito isso que o Juarez acabou de falar, de se esvaziar, porque algumas pessoas confundem ordenação com formatura. E formatura, em geral, parece uma grande vitória para as pessoas. Isso. Especialmente para nós que somos
de origem humilde. Então a formatura parece uma grande vitória, conseguimos, lutamos. Só que a ordenação não é uma grande vitória, uma grande conquista, é pura graça de Deus. Então sempre as pessoas nos parabenizam assim, né, Ferez? Parabéns pela conquista, pela vitória. Mas a gente não tá lutando, bem assim, não, né? gente. Não é bem assim, não. Então eu acho importante falar sobre isto. Porque não, a ordenação não é um triunfalismo, chegamos, lutamos, vencemos. Não, é isso que o Juarez falou. Se esvaziar pouco a pouco para agora ser preenchido totalmente por Deus e se colocar a serviço, logo em seguida, se colocar a serviço do povo de Deus. Aí que o trabalho vai começar. Né? Isso mesmo. Então, não é uma conquista, assim, uma vitória. Não, mas é pura graça do Senhor. Tudo é dom, tudo é graça. Então, o que é que nós temos e o que o Senhor nos dará? Então, não é uma vitória, mas é a vitória de Cristo sobre nós, primeiramente. Eu creio desta maneira, assim. E a ordenação, quando será? A ordenação são divididas em fases, né? Bora falar um pouquinho também sobre isso, porque vocês são seminaristas e nesse processo de seminário também recebem algumas ordens, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Do Ministério do Leitorato, como é que funciona? Até chegar ao diaconato. Então, nós recebemos antes da ordenação pequenos ministérios, como você colocou. Então, primeiro é o ministério de leitor. Através deste ministério, nós nos tornamos como que fôssemos catequistas oficiais. Temos a obrigação de anunciar a palavra, de ensinar a catequese ao povo de Deus. E ler as leituras em momentos oficiais, especialmente lá no seminário. Depois, com a ordem do acolitato, nós agora somos aqueles que ajudamos os diáconos a preparar o altar. Então, os diáconos auxiliam os padres, nós auxiliamos os diáconos. E temos também a obrigação de levar a Eucaristia aos doentes. Depois acontece o rito de admissão às ordens sacras. E a nossa admissão vai ser agora no dia 29 deste mês. Que é quando nós fazemos um pedido formal e o bispo aceita este pedido nosso de fazermos parte do clero diocesano. Então, depois todo esse tempo, ainda precisa ser autorizado, digamos assim, a receber a ordenação, é isso? Sim, exatamente assim. Não é só ficar 8 anos no seminário e ser ordenado, não. Não. É todo um processo. É um Temos processo. que pedir como quem suplica, como quem bate a porta. Por favor, Dom, me dê. Me ordene, né? Então, com este rito de admissão de ordem sacra, será lá em Salvador, com o nosso bispo, Dom Disseu, nós estaremos aptos agora, no dia 3, a recebermos a ordenação diaconal. Muito bem, que também é uma fase antes da ordenação sacerdotal. Pode falar um pouquinho dessas diferenças das ordens, né? Primeiro grau da ordem, que é a ordenação diaconal. No nosso caso, nós vamos ser ordenado diácono transitório, que o direito canônico traz para nós esse tempo de mais ou menos 6 meses de a gente servir como diácono em preparação, tendo em vista o sacerdócio. Então, nos ordenamos, depois ficamos esses 6 meses, não é 6 meses literalmente, dependendo do bispo, o bispo pode ordenar durante até 4 meses. Então, pode antecipar a ordenação. Então, durante esses 6 meses, eles vão fazer esse percurso de serviço, de estar na paróquia, próximo ao povo, juntamente com o pároco, e a partir daí, fazer esse caminho para a ordenação sacerdotal. Que é aí o segundo grau. O segundo grau da ordem. E é bonito isso de sermos primeiro diáconos, porque é próprio do diaconato o serviço. A própria veste solene do diaconato, que é a dalmática, originalmente era um avental. O avental do serviço aos pobres, o avental do serviço às viúvas, aos órfãos. Então, o que deve nortear a vida do diácono é sempre a caridade. A caridade é o norte da vida do diácono. Não que o padre não seja um servo, ele também é servo. Só que o diácono mais tem essa simbologia muito mais forte daquele que é servo, daquele que ajuda, daquele que auxilia. E é muito bonito, né? Que vamos começar sempre começamos como diácono, né? Então, diácono, já falou, diácono transitório. Então, durante este pequeno espaço de tempo, seremos diáconos e também nos preparando para o grande dia da ordenação sacerdotal. Então, vamos falar aqui para os nossos internautas. Quando será a ordenação, o horário,
para que todos possam participar também, né? Porque graças a Deus já estamos podendo participar das nossas atividades, então vai ser um grande momento, um grande marco, digamos assim, da nossa diocese ter essa ordenação que já está se aproximando. Quando será a ordenação? Será no dia 3 de dezembro, às 9 horas, na Catedral São Tomás de Cantuárias, e todos estão convidados, né? Sintam convidados nesse momento para participar desse momento muito especial para nós. E a gente quer compartilhar dessa grande alegria também com os nossos familiares, com as paróquias, os amigos, principalmente as paróquias também, por onde nós fizemos pastoral, né? É bom também essas pessoas que nós conhecemos estar também celebrando conosco esse dia, esse grande dia. Que será transmitido também, né? Pelas redes sociais. Pois então, é. Você que está nos acompanhando, que é de outras dioceses, de outras cidades, de repente no horário, não vai poder participar presencial. Então, neste mesmo canal aqui do YouTube da Diocese de Camaçari, você vai poder acompanhar a transmissão no dia 3 de dezembro, primeiro sábado do mês de dezembro, às 9 horas da manhã. Então, ao vivo, no canal do YouTube da Diocese de Camaçari, já está aqui fechado, né, César? Nosso cameraman ali, nosso produtor. Então, você pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube. E pode falar. Mas a transmissão é para quem não pode. Para quem não pode. O ideal é lotarmos aquela catedral. E também para ficar registrado esse grande momento, né? Sim, porque é um grande fica momento, lá salvo, é um momento histórico para a nossa diocese também. Sim. No ano vocacional, olha só, estamos no ano vocacional já celebrando. Então, primeira semana do ano praticamente, os primeiros dias do ano, celebrar 2 vocações que deram certo, né? As vocações estão dando certo. E outra coisa ainda especial, às vésperas do aniversário de ordenação episcopal do nosso bispo Dom Disseu. Verdade. No dia 4 de dezembro ele faz 1 ano de bispo. E nós seremos os primeiros filhos, né? Os primeiros ordenados. E também por isso escolhemos como nosso lema diaconal, in verbo tuo, na tua palavra, que é o lema episcopal de Dom Disseu. Olha aí, que bonito. Então, uma homenagem nossa a ele e também para mostrar este vínculo, porque o padre, o diácono, todos nós enquanto cristãos católicos, a nossa fé é confirmada pelo bispo. O nosso diaconato e o nosso sacerdócio futuro só existirá ligado a um bispo e ao nosso bispo Dom Disseu. Sem ligação com o bispo, não há sacerdócio, não há diaconato. Então, para expressar esta nossa união, nós fizemos essa homenagem a ele, de escolher o mesmo lema dele, para que norteie este nosso início desta longa caminhada. Que maravilha. E falar em caminhada, vocês também já foram designados para algumas missões, né? Mesmo sim. Antes da ordenação acontecer, já saiu um decreto nomeando vocês. Pode falar um pouquinho dessa expectativa também da missão que será abraçada, e que já está sendo abraçada, na verdade, né? Sim, sim. Eu estou já atuando como assessor da juventude. Agora, recentemente, tivemos o CRI Jovem, né? Foi um momento muito bom de reunir a juventude da diocese em si, de Camaçari. Foi um momento de alegria, de oração, de adoração, e realmente foi perceptível a sede dos jovens para participar desse momento muito bom e muito profundo com Jesus Cristo. E também fui nomeado para ser vigário, depois da ordenação presbiteral, vigário da Catedral São Tomás de Cantuária, juntamente com o Padre Júnior. E também vou dar um auxílio no Tribunal Eclesiástico, juntamente com o Padre Igor. Fala um pouquinho o que é o Tribunal Eclesiástico. Sim, o Tribunal, o Tribunal Eclesiástico é um espaço onde resolve os processos de nulidade matrimonial e tudo mais. Então, estarei juntamente com o Padre Igor para resolver todos esses processos aqui na diocese. Então, vamos buscar ver quais são esses processos, como é o andamento, a partir do direito canônico do Código, é a partir daí que é tudo resolvido, juntamente também com o bispo diocesano. Então, vou atuar, ainda não vou adentrar ainda em algumas coisas do direito canônico, para também estar ciente de como vamos trabalhar, e como eu vou trabalhar juntamente com o Padre Igor. Interessante. E você, José Nilson? Então, eu já estou fazendo parte do embrião, né, daquilo que será a nossa comunhão, a nossa comissão de bens culturais e patrimoniais. Eu sou o secretário executivo. Título que chique, chique, né? Secretário executivo. Então, eu auxilio, junto com o Padre Milton e com o Padre Felipe Montesinos,
é esta comissão que está nascendo, né? Nós vamos cuidar desse patrimônio. Agora já estamos fazendo a catalogação das imagens, temos aí algumas surpresas, juntamente com a Pascom, para o ano que vem. E fui designado para a paróquia de São Sebastião do Passé, que é a paróquia de origem de Juarez. E, por sinal, é a paróquia que tem mais vocações na nossa diocese, né? Vocações sacerdotais. Então, São Sebastião do Passé sempre foi aclamada desde a época da Arquidiocese de São Salvador como celeiro de vocações. Então, irei ficar lá no início como diácono e depois continuarei como vigário paroquial, junto com o padre Paulo Bittencourt, que é o atual pároco. E eu fiz pastoral em São Sebastião do Passé. Juarez sabe que eu tenho um grande amor por aquela paróquia. Todos os anos eu estou lá presente na festa do padroeiro São Sebastião, nunca falto. E fiquei assim muito alegre com esta notícia. Então houve uma troca de cidades, né? Juarez vem para minha cidade, Camaçari, e eu vou para dele, São Sebastião do Passé. Então um tem que tomar conta da cidade do outro, viu? Pois é. Com certeza. Isso é muito gratificante para mim, que essa questão de perceber que minha cidade é realmente esse celeiro de vocações. Agora mesmo só tem eu. Eu sou o fruto final, assim, mas com certeza a partir dessa ordenação, depois da ordenação, Deus vai suscitar vários frutos nos corações daquela juventude de São Sebastião, para que cada vez mais a cidade em si possa ser também, né, gratificada por esse celeiro mesmo, dessas vocações, que realmente lá é fruto mesmo da cidade em si, que é um povo fervoroso, um povo que... Acho que é a cidade que tem o maior número de católicos, né, na diocese é São Sebastião do Passé. Isso mesmo. Isso. Mas eu quero puxar a brasa para a minha sardinha. Porque Camaçari não fica atrás. Ficou atrás na história e agora não ficamos mais. Porque nós, atualmente, a maior quantidade de seminaristas somos nós de Camaçari. Isso. Nós temos Ícaro, da Paróquia Santana. Ainda da Paróquia Santana tem Luiz e também João. E nós temos Tailano na Cristo Ressuscitado. Ailton, na Catedral. Pedro Rian, também da Paróquia Santana. Então, Camaçari está com tudo. Então, pode dizer que a paróquia de São Sebastião, a cidade, tem o maior número de sacerdotes ordenados e a paróquia Santana tem o maior número de seminaristas, né? Fica equilibrado, né? Equilibrado, para não ter discussão. E em breve vai dizer, Camaçari tem vários sacerdotes também. Né? Pois é. Camaçari despontando aí como uma grande esperança para nossa diocese. E tem que ser, né? Aqui a sede da diocese tem que ser uma boa referência e tem sido. E é bonito ver os nossos jovens despertando a vocação, o interesse. Isso mostra que a igreja está viva. Isso mostra que as vocações estão aí. Antes era muito difícil a gente ver um jovem, né? Hoje é mais fácil. Eu não sei se é uma percepção errada que eu tenho, mas a gente vê muitos jovens interessados, né? Na seguir a vocação, a buscar. E, com certeza, olhando vocês, jovens que são, testemunho, vai despertar até naqueles que são adolescentes. Com certeza. Porque vai ver um sacerdote tão jovem, vai olhar uma referência também para seguir, né? Como precisamos de boas referências. Então, esse é o nosso foco, né? Temos que trazer mais gente, mais gente, mais gente. E como rezamos sempre, né? Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Precisamos sempre, cada vez mais, de mais e mais e mais vocações. E que bonito este ano vocacional, que traga muitos frutos, né, para a igreja no Brasil inteira, mas sobretudo para nós da nossa diocese, que precisamos ainda de muitas vocações. Temos muitas realidades a serem alcançadas. Inclusive as vocações leigas, viu, gente? Você que está de casa ouvindo, não é só pro sacerdócio, né? Exatamente. Você que é leigo, que está aí só no sofá assistindo, no celular, você também é chamado na sua realidade. Já pensou? Vem ser da Pascom também, já que você mexe tanto com o celular. Vem ser da Pascom. Pois é. Vai ser da pastoral da liturgia. Põe a mão no arado. Chega. E tantas outras pastorais que nós temos, né? É verdade. Isso é tão bonito na igreja, os carismas, os dons, as pastorais, porque você pode olhar para tudo isso e escolher qual que você se identifica mais. Isso mesmo. De acordo com, né, com o seu dom, com o seu talento. É interessante também que eu conversava lá com os seminaristas no seminário a respeito do sacerdócio e as vocações, né? Se todos os padres fossem conscientes de que ele mandar um seminarista para o seminário, eu acho que a gente teria muitos e muitos padres, né? Também teria jovens também com esse coração mais que busca mesmo aprofundar
o seu desejo, aquilo que ele está procurando. Então, eu acho que seria, se todos os padres tivessem esse compromisso mesmo de enviar um jovem, seria muito bom para a nossa diocese particular de Camaçari. Então já fica aí para vocês esse desafio. Isso mesmo. E eu falo primeiramente para mim e para nós aqui, né? Se cada sacerdote aqui despertasse uma vocação, teríamos o dobro, né, de sacerdotes. Isso mesmo. Vamos rezar para que isso aconteça. A multiplicação das vocações. Vamos rezar para que isso aconteça. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi muito bom. Quero que reforcem para nós a data da ordenação, para que ninguém diga que esqueceu ou que não estava sabendo. Reforça aí. Deixa eu olhar para a câmera. Dia 3 de dezembro, às 9 horas da manhã. Vai, Jura. Na Catedral São Tomás de Cantuária. Venha e traga toda a sua família. Pronto, aí fica o convite, viu? A gente quer encontrar vocês. Eu também quero encontrar. Eu quero tirar foto sua. Pra você sair lá no Face da Diocese. Eu também quero. Qual mensagem, um de cada vez, né, você deixa para um jovem que está pensando na vocação, seja ela qual for, sacerdotal, às vezes até a gente está em período de final de ano, vestibular, e prova, e decisões para ser tomadas na vida. Qual mensagem você, José Nilson, deixaria para uma pessoa que está buscando discernir a sua vocação, discernir a sua vida? Então, eu diria primeiramente, não tenha medo. Não tenha medo, se entregue, se lance. E como disse o Papa, não lembro se foi Bento ou Francisco, Cristo não nos rouba nada, Ele nos dá tudo. Nós somos testemunho disto, do quanto o Senhor nos oferece. Então não tenha medo, se entregue, chega para cá. Juarez. E perceber que a vocação é um dom de Deus. Se o jovem tem isso na consciência, ele vai tomar coragem e vai buscar se aprofundar nas águas mais profundas. Então Cristo te chama, venha meu jovem, Cristo te chama pelo nome. Então busque o seu padre, você que está realmente com esse desejo no coração, busque aprofundar, busque viver e saber mais do testemunho vocacional na sua paróquia do seu padre para melhor aprofundar e amadurecer esse chamado de Deus. Então esse chamado é para você, não pense que é para seu vizinho, para seu irmão, para seu parente. O chamado de Deus é individual, né? Ele chama cada um pelo nosso nome. E te chamou para estar aqui nessa transmissão hoje, nessa gravação desse podcast, para ser tocado também pela experiência de Juarez, pela experiência de José Nilson. E você também é chamado a testemunhar. Na realidade, né, nós somos chamados a dar nosso testemunho no dia a dia. Não necessariamente você tem que ir lá na frente da igreja, tem que testemunhar no grupo de oração, mas é no dia a dia que a nossa vocação é despertada, é colocada em prática. E o testemunho também é dado. Tem um santo que diz que às vezes a nossa vida pode ser o único evangelho que o outro vai ler. Eu acho que São Francisco. É São Francisco. Eu não sei. Pesquisa aí, fica um dever de casa. Pesquisa aí qual foi o santo que disse isso. São Francisco. Pregai o evangelho. Se necessário, usem as palavras. Usem as palavras. Deve ser de Antônio a outra. Então, seja como for, a gente precisa ser esse testemunho vivo, né? Somos seguidores de Cristo, temos que dar testemunho dele na nossa realidade. Então, a vocês, muito obrigada pela companhia, pela presença aqui, testemunhar um pouquinho da vida, né, da vocação, da história. E você que nos acompanhou em casa também, muito obrigada pelo seu tempo. Você que se dedicou a estar conosco, chegou aqui no fim desse episódio. Lembro que, além do nosso canal do YouTube, nós estamos nas plataformas de áudio. Então, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, onde você preferir, aquele aplicativo que você já escuta a música. Segue lá também a Diocese de Camaçari, você pode colocar no ouvido enquanto faz a caminhada, tá lá fazendo a sua atividade física e ouvindo também o nosso podcast, que acontece uma vez por mês. Então, para não tomar muito seu tempo também, né? Uma vez por mês você vai e escuta e fica antenado também aqui na nossa Diocese de Camaçari. Se inscreva e aqui no nosso YouTube deixe seu like. Envia esse link para outra pessoa que merece conhecer a história dos nossos jovens seminaristas, esses jovens que inspiram outros com sua vocação, com seu testemunho. Agradecer aqui a César também, que está por trás das câmeras, conduzindo nossa gravação. E a você que esteve aqui, muito obrigada pela companhia e até o próximo podcast. Tchau, tchau.